Boa noite, povo. Que a paz esteja com todos. Hoje a gente, como todos já sabem, né? A temática vai ser de Kelly Bianca. Eu não sei quem na semana passada instigou Kelly a dar um tema. Alguém pressionou Kelly no grupo. Digo logo! E aí Kelly se sentiu Esse time é a chamada casa dela. de ir. Só que foi tarde, eu sei, eu tô sabendo. E aí que ele disse, Dri, que me provocaram no chat, me puseram aí um tema, eu adoro esse tema. Vê aí quando é que pode ser. Mas bem vocês sabem, né? Suzana pode postar aí, vocês veem que agosto, setembro e outubro tá todo preenchido. Graças a Deus essa dinâmica de fazer com que os grupos contribuam com temas de dentro de cada estudo, de cada tema, tá dando certo, né? E aí a gente conseguiu preencher todas as datas, só que por uma eventualidade, Rogéria adoeceu. E aí, essa semana, me parece que ela teve uma crise de chikungunya. Eu conversei com ela, foi socorrida 2 vezes, mas graças a Deus ela está melhor. Só que por conta ela não estava em condições. E eu deixei ela ali. Na verdade, fui eu que liguei para ela já para liberar ela de sábado. Eu falei com ela. E aí eu deixei ela livre para a gente vir depois com o tema dela, que particularmente eu estou ansioso, ela está com um tema muito bom, né, sobre gestão de emoções, e vai vir aí uma coisa muito legal pelo que ela conversou comigo. Aí eu aproveitei e disse, Kelly, tu tá aí, ó, o universo respondeu. Não que o universo tenha adoecido Rogéria, não foi o caso, né? Mas as coisas se harmonizaram e de forma que você, se quiser, pode apresentar. E Kelly assumiu. Kelly aceitou o desafio meio que em cima da hora, né? Eu sei que é difícil a gente assumir temas em cima da hora, mas quando os iniciados estão prontos, né? A tarefa sempre se apresenta. Mas foi muito bom. Eu vou começar agora dando pequenos recados, coisa para falar, porque eu quero deixar bastante livre. Eu quero deixar a Kelly com bastante tempo. Ela vai ter até 9h15 para o tema dela. E aí eu não vou me estender muito na abertura. Apenas lembrando que a reunião do conselho vai acontecer no final do mês, dia 26 de agosto. Ave Maria, Hoje ficou nós temos lindo uma pauta na única que blusa. é a Viu? revisão de Do quando vamos balão. voltar à reunião presencial, né? A gente vai analisar de novo no final do mês para decidir se a gente volta em setembro e quando volta. E aí repito o aviso da semana passada, a escola continua fechada, tá certo? Até o conselho decidir pela reabertura. Junto com isso, os atendimentos também ficam inativos, tá? Continuam todos os atendimentos apenas online. Tarô, escaldapés, reiki solidário. A roda de não está acontecendo. E quando a gente voltar, a novidade é que Sidney, que dava aqueles cursos, aqueles treinamentos de artes marciais, ele vai voltar a trabalhar no sábado à tarde também. Tá? Tanto a roda de gestante quanto esse treinamento de artes marciais com Sidney são trabalhos da EFE, mas que a EFE cede o espaço para eles. Né? E aí a gente vai. Eu já avisei eu acho que o SESI avisou a pessoal de roda de gestante que quando a gente retomar, a gente passa para eles as datas também. Tá? E a gente vai decidir os detalhes de como manejar isso. Por fim, a única coisa que eu quero deixar aqui, avisar, é dar um parabéns aos líderes dos grupos, né? Tanto Fraternidade, do Buda, Esoterismo Vivo, Guerreiros da Luz, o grupo da Quinta. A atividade desses grupos está com uma disciplina invejável. Eu acho que ele está muito feliz em ver como a gente consegue manter o ritmo. Na verdade, eu acho que até ficou mais intenso, né, o ritmo dos estudos, o foco dos participantes, tanto mentalizadores, o grupo de TAT, o grupo da fraternidade. Tem gente me perguntando aqui se vai ter a transmissão da aula pelo Face, porque não está achando na página.
Já está, inclusive. Eu vou colocar lá no grupo oficial. Mas já está sendo transmitido. Denise já está assistindo lá. Tá, joia. Isso. E já está sendo gravado. Enfim, eu quero deixar meus parabéns ao trabalho desses líderes, que realmente é um desafio manter, né, um estudo de alto nível como está acontecendo nesses grupos. Quem não participa de nenhum grupo e está interessado em participar, entre em contato comigo ou com o SESI, que a gente direciona para um grupo de melhor perfil para vocês, tá certo? Se vocês estão assistindo essa aula e sabem que tem esses grupos de estudo e quer participar de algum grupo de estudo, fala comigo, fala com o SESI e a gente encaminha vocês para ser adicionado, para ser introduzido nesses estudos, tá? Vocês vão ver que tem uma rotina, tem uma dinâmica, tem tarefas e que é bastante interessante se aprofundar nesses. Ao mesmo tempo, eu reforço, se você faz parte de muitos grupos, eu aconselho, uma sugestão minha, focar em um dos grupos, porque aí você vai ter maior qualidade para se dedicar às tarefas. Ao invés de se dividir em vários grupos, é melhor você focar em um dos grupos e se aprofundar no que é pedido, e fazer as leituras que é pedido, e fazer as tarefas que é dividida, compartilhada, como expressar. Vai ser muito mais proveitoso do que você participar de vários grupos e ficar se atormentando por não dar conta de tudo. Tá certo? Sei no meu, tá bom? Mas se você se sente à vontade, se você se sente feliz em participar de todos os grupos, não tem nenhuma restrição quanto a isso, não, tá? Fora isso, no final da aula, a gente bate um parabéns para a Maria. Eu não sei se ela está presente na sala. Ela geralmente está trabalhando nesse horário, né? Deixo um parabéns para ela, porque fica gravado e amanhã ela assiste. Então, vai estar tudo certo, né, Su? É isso aí. Por Tudo fim, eu certinho. vou deixar agora a sala com o César. César vai fazer uma pequena dinâmica e vai introduzir e vai entregar o tema para Kelly. E eu vou deixar, porque a minha mentora, como sempre, muito criativa, teve uma ideia de fazer uma pequena dinâmica agora na abertura, da qual eu também quero participar. César, pode ficar com a sala, César. Joia. Deixa eu ver, Suzana, se agora vai pegar meu vídeo, se tá bom. Se não, fica só o áudio. Porque Suzana disse que minha internet estava dando um aviso quando eu tentava ativar o vídeo. De fato, não ativou para mim, vai ficar só a voz. A dinâmica é bem simples. O ideal era que fosse ao vivo, né? Mas como a gente não tem essa possibilidade, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou dizer logo quem vai responder, porque a pessoa já vai se preparando para desativar o microfone. Vai ser pessoas que nem sempre estão na sala ou que não participou antes. Vai ser Catarine. Deixa eu ver outra pessoa. Tinha pensado em Matheus, mas ele saiu. Então vai ser Catarine, Rinaldo. Rinaldo já respondeu antes, mas eu quero ele. Matheus está aqui. Esquece Rinaldo desclassificado. Matheus, Catarine e Patrícia. Certo? Vocês vão ativar o microfone para responder essa pergunta. O tema Catarina está dirigindo, viu? Pelo amor de Deus, então, cuidado. Tailane, Patrícia e Matheus, tá? Tá, eu acho que tá ruim de som, mas aí tu responde no chat, tá? Certo? Se tiver tempo, a gente bota mais alguém. A pergunta é simples. O tema de Kelly vai falar sobre organização e mentalismo, e minimalismo. A pergunta é, imagine que vai ser o seu apartamento ou sua casa que está tocando fogo agora. Você vai ter que sair correndo, só pode levar 2 objetos. E, por exemplo, não é a coleção do livro tal, é o livro tal. Não é a coleção de fotografia, é a fotografia. 2 objetos únicos e singulares. O que você salvaria no seu apartamento ou na sua casa? Vou pedir a Tailândia, Matheus. Peraí, deixa eu entender. Tem que ser objetos, né, Sérgio? Objetos, não pessoas. Não pessoas, ok. Vamos ver. Patrícia, consegue ativar o microfone? Patrícia Valéria, consegue? Não sei. Tá, e responde só objeto, um item. Tá, e vai responder no chat. Matheus, consegue ativar teu microfone? O microfone de Patrícia e de Matheus eu já abri aqui. Se eles quiserem falar, podem. Ah, pronto. A Terine também está aberto o microfone. Se tu quiser falar. Certo. Tá bom. Eu estava acessando o carro aí. Mas tá bom, vou falando, vai. Qual é o objeto que você salvaria? Pode ser 2.
Ai, Jesus do céu. Tô pensando aqui o que eu salvaria. Tailane respondeu que salvaria um livro até do seu, de Virginia Woolf. E um caderno que ela está escrevendo isso dela. Rinaldo salvaria o notebook e o celular. Eu salvaria o notebook e o álbum da formatura do meu filho. Ah, o notebook e o álbum, joia. Catarina está pensando, Matheus, eu acho que não está ativado, não deve estar na Eu sala. acho que eu também levaria o meu notebook. Alô? Notebook. Matheus, salvaria o quê? Alô, vocês estão escutando? Estamos. Alô? Assim. Joia. Estamos. Boa noite. Oi. Eu salvaria 2 quadros. Dois quadros. Um quadro que eu tenho preto velho e um outro que eu pintei, que é como se fosse um autorretrato. Ah, que massa. Ótimo. Fico até curiosa para ver quais são esses quadros. Obrigada, Matheus. Obrigada, gente. Faltou o Catarina dizer a segunda. Foi Catarina. Isso foi o notebook. Foi o notebook e o quê? Eu acho que eu levaria meu notebook e outra coisa eu não sei não. Eu estou pensando ainda. É. Na hora do sufoco eu não sei o que eu levaria não, viu? Agora eu vou fazer outra pergunta a essas mesmas pessoas. Os objetos que vocês disseram que levariam, vocês têm muito pouco tempo para pegar. Tá fácil? A sua casa está organizada, que lhe dá acesso rápido a esse objeto? Saberia onde está o seu notebook agora? O meu está fácil. Tá, certo. Catarina, então tá fácil? Tá fácil. Matheus, eu aposto que as fotos estão Os fáceis. meus também estão fáceis. Fácil. Rinaldo, eu já não consigo acreditar que Estão fáceis. acharia fácil. Matheus, certo. Thay disse que tá fácil porque arrumou a casa essa semana. Ufa. Rinaldo, precisa de mapa para achar o teu notebook e teu celular? Ah, não, tá ok. Massa. Obrigada, gente. É só porque Kelly vai falar sobre o minimalismo e a gente vai refletir um pouco sobre o quanto a gente acumula de coisas. Ela vai falar possivelmente do minimalismo que facilita a vida material, mas o quanto a gente acumula de coisa ao longo da existência material e imaterial, né? E, sobretudo, a forma que a gente se organiza e o modo como a gente cuida dessas coisas, que pode facilitar, inclusive, a nossa fuga, a nossa reencarnação, a nossa passagem, né? Pode facilitar a nossa vida, as coisas que a gente anda carregando e o modo como a gente tem organizado essas coisas nas prateleiras da existência. É isso. Diria que era só isso. Eu não quero botar mais gente, porque é complicado dinâmica com online, né? Tem que ativar Mas microfone, foi sem ótimo. pessoas fica mais complicado. Mas aí eu vou estender essa pergunta para a própria Kelly. Kelly, o que é que tu salvaria no apartamento em chamas? Palestrante? Ia me poupar muito trabalho depois. Kelly, Não o que é ouviu, que tu Kelly? salvaria? Cortou. Tá ouvindo? Agora. Sim. Acho que meu celular e meu HD. Porque ia me poupar muito trabalho depois. Essa pergunta, quando a gente responde assim, às vezes responde a primeira coisa que parece mais lógica, como o HD, que ele foi bem específico, não foi o computador, foi o HD. Rinaldo foi o computador e o celular. Mas depois, quando a gente vai processar ao longo dos dias, ou até quando vai dormir, meu Deus, eu salvaria tal coisa, é muito mais importante. Às vezes a gente vai no racional e no lógico, vou salvar uma coisa que tem muitas outras coisas dentro. Por exemplo, o HD, que tem memória de várias coisas, não era uma fotografia, eram várias, né? Você acha que está levando muita coisa. Mas se você for pensar direitinho depois, você percebe que tem uma coisa ainda mais importante do que isso. Material, eu estou falando, claro. Porque se a gente fosse para o subjetivo, eu falaria de um fim de uma encarnação. O que é que você, né, resgataria? O que é que você queria levar para outra existência? Mas a gente acho que vai direcionar esse tema mais para o aspecto material e prático do dia a dia. Eu acredito. Kelly, por mim, a sala é sua. Eu já vou lhe entregar uns minutinhos antes e vamos fazer a saudação. Su, pode ativar aí os microfones e a gente vai aí sem
tem muita afinação. Fazer a só Pronto. 2 em 2 anos eu formato. Aí eu perguntei ao cara dessa vez, eu acho que cada um desse computador vai muito com ele para eu poder comprar outro. Ele queria que o computador vai perfeito. Eu disse, pronto. Agora até assim tu ver como é que tá. Aí a André disse assim, não, eu vou ver só. Venham de onde vier. Em paz. Estreia Jesus. Estreia Jesus. Fala sua fé. Então, antes de começar, se vocês não se importarem, tinha que ser possível, né? Mas se a gente puder tentar concentrar as perguntas no final, eu acho que eu consigo me organizar melhor por aqui, sabe? Não perder o foco. Mas se for algo bem importante, a gente vai dialogando antes, tá? Deixa eu colocar a página que a Suzana me ensinou aqui. Vocês me falam quando estiver aparecendo. Tá aparecendo? Sim. Tá, sim. Joia. Deixa eu só... Tá na primeira página, escrito Organização e Minimalismo. Assim, Karen. Joia, então vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? Eu me chamo Kelly Bianca, a maioria que já sabe, já me conhece. Eu sou de Recife, para quem não me conhece. Sou efesiana, mas moro no Centro-Oeste há 15 anos. No início da quarentena, eu apresentei o tema O que as cores dizem sobre você, um tema sobre coloração pessoal. E embora naquele dia eu tenha dito a todos que eu não gosto de palestrar, apesar de ser professora, cá estou mais uma vez trazida por inspirações que só a espiritualidade mesmo para explicar. E eu dedico esse tema a Tati Lucas pela sensibilidade de ter sugerido um assunto que, apesar de fazer parte da minha vida, eu ainda não tinha despertado para oferecer. E acaba que o sentido de tudo que a gente recebe na vida é a oferta, né? E tudo surgiu de uma forma muito rápida e inesperada no chat da aula de sábado passado, né, a aula ministrada por Adriano, por sinal, aula maravilhosa. Eu geralmente fico caladinha, mas muito envolvida, e poder ter esse momento de espiritualidade sistematizada com vocês todos os sábados, desde março, se não me engano, né? Foi realmente uma das coisas boas que essa quarentena me trouxe. E eu tenho me surpreendido muito com a qualidade dos temas, acho que a gente está se aprimorando. E se a gente olhar para os últimos, inclusive, observem como o equilíbrio do corpo, a meditação, sonhos, organização, são ferramentas capazes de contribuir com uma vida mais plena do ser, né? Para mim, a mensagem que a espiritualidade deixa clara com essa sequência é que a gente está sendo instrumentalizado de possibilidades para a gente se elevar e prosperar na vida. E o chat é uma aula à parte, né, gente? Ele tem vida própria. E foi lá que Tati, no sábado passado, escreveu assim, que ele devia dar um tema sobre organização. E por pouco eu vi a mensagem, porque a aula estava tão interessante que eu parei de olhar o chat para concentrar só em Adriana. E por acaso, no final, eu fui dar uma geral na conversa e lá estava, né? E o curioso é que no dia seguinte a gente continuou a falar sobre a ideia, e como um copo d'água que estava cheio, eu acho que Tati colocou a última gotinha e ele transbordou. E eu passei 2 horas seguidas digitando sem parar tudo que tinha dentro de mim sobre o assunto, assim como alguém psicografando, sabe? Uma face do meu mundo interior. E detalhe, eu não faço nada disso aos domingos. Nem tampouco queria saber de dar aula nenhuma. E quando eu terminei de esboçar algumas ideias, eu escrevi para Adriano, falando sobre isso, né, o que ocorreu, e me colocando à disposição para um dia, quem sabe, aí nesse semestre, né, a gente concretizar. E para nossa surpresa, quem ia assumir esse sábado está impossibilitada de efetivar a tarefa, né? Parece que foi tudo pré-programado.
Então, eu fui pega meio no susto, apesar de tudo, mas eu quero confiar que vai ser útil a alguém e vai dar certo. Bom, deixa eu tomar água aqui. Aqui é muito seco essa época, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia, 30% de umidade hoje. A gente fala 1 minuto e já fica assim, ofegante. Eu vou tentar construir, então, essa apresentação tomando como principal referência a experiência vivida. E focando menos em etimologias e mais em empirias, menos em conceitos acadêmicos e mais em descobertas internas. E uma das minhas inspirações para isso foram as aulas de Sandrinha e de Amanda, que deram esse tom, que é um tom que eu acredito muito, já que funciona comigo. É o tom que fica na vida porque consegue imprimir verdade ao que a gente narra, né? Eu acho o máximo quando Sandra, na maior humildade na sua apresentação, parece pedir licença para o autor para discordar e colocar sua vivência. Eu disse a ela que os relatos de histórias pessoais que ela trouxe colocaram o autor no chinelo para mim. Bom, mas vamos ao que interessa para hoje, né? Tentar desmiuçar os termos-chave do tema, sob essa ótica, e começando a falar um pouquinho sobre a ideia de organização. Do ponto de vista físico, só um parênteses aqui, viu, Ceci? Vou falar assim da questão material, física, mas vou dialogar o tempo todo com as outras dimensões, né? Fazer um paralelo com o que a gente faz aqui com o espiritualismo. Então, do ponto de vista físico, o homem nasce com uma predisposição assim essencial, né? Praticamente para comer, dormir e se reproduzir. Tudo que extrapola esse eixo precisa ser construído culturalmente, né? Então, o homem ele não nasce com uma predisposição, digamos assim, física nata ao estudo e à organização, por exemplo. Ele precisa ser educado, né? Ainda que ele traga uma predisposição espiritual de outras encarnações, ele precisa, no mínimo, ser relembrado. E esse processo geralmente tem uma fase nada confortável, né? Para não dizer dolorosa mesmo. E desenvolver a habilidade da organização é algo que serve de base para uma infinidade de aspectos na vida, né? Por exemplo, vida financeira, doméstica, alimentar, corporal, emocional, afetiva. É horrível esse exemplo, mas até o crime, quando quer fazer acontecer, se organiza, né? Daí a expressão crime organizado. Eu vim de uma educação muito rigorosa no quesito organização. Algumas coisas eu faria igual, outras não, né? Se eu tivesse um filho. Mas eu não sei se esse é o caminho para todos. E sobre isso a gente vai falar muito na apresentação toda. É claro que o exemplo que a criança recebe em vida tem um peso maior que as palavras. Mas quando o assunto é rigor, tem uma linha muito tênue, sabe? Entre o que eu acredito que é o educar e o deseducar. Então, assim, porque assim, uma educação muito rigorosa, né, ela também pode causar um efeito contrário na pessoa, de aversão ao que é ensinado, ou mesmo de revolta, né? Então, por isso, eu acredito que o rigor ele precisa ser equilibrado, como o binário severidade e misericórdia estão ensinados aqui pelo mentor. E um detalhe importante que contribuiu com a construção do que eu carrego hoje. Oi? Foi o microfone aqui que abriu. Pode continuar, Kelly. Tá. Sim, aí eu ia dizendo, né, que um detalhe que contribuiu com a construção, né, disso que eu carrego foi que sem organização não havia saída para mim. Sabe aquele tema de Um Caminho da Luz aí de vocês? Se não me engano, foi o 2, que dizia assim: fora dos caminhos da luz não há percurso. Para mim, essa máxima era: fora da organização não há saída. E porque eu vivia no caos, a verdade é essa, né? A única forma de sair dele era evocando o seu oposto, né? Digamos assim, a ordem. E no hermetismo, a gente aprende que consegue alcançar a consciência de algo vivendo justamente o seu oposto, né? Então, foi justamente a vivência do caos que me levou à necessidade de consciência da ordem. Se eu não organizasse o meu ser, os meus pensamentos, os meus planos e ações, o meu espírito,
eu estaria fadada a uma situação terrível. E foi nesse ponto aí que eu conheci a fé, que funcionou como divisor de águas nesse meu processo. Então, por mais que eu escute muito, né, as pessoas dizendo que eu sou organizada ou disciplinada, eu não considero isso uma virtude, né, mas alguma coisa assim que eu acabei construindo na necessidade desde a infância, quando eu percebi que era o único caminho possível para minha sobrevivência mesmo, num ambiente caótico. Então, quando a gente não consegue modificar o ambiente, a gente modifica a nós mesmos, né? E eu acho que nem preciso dizer que quando isso ocorreu, tudo começou a prosperar. Eu lembro de um filme que, embora tenha me marcado, eu não recordo o nome e nem porquê, mas por algum motivo o protagonista ele conseguia utilizar aquele percentual do cérebro que a gente não usa, né? Que a gente não usa assim automaticamente, os humanos. E aí o resultado, a primeira coisa que ele fazia quando essa capacidade era evocada, né, era conquistada no filme, era arrumar a casa toda que ele morava. Ele dava uma verdadeira limpa em tudo, de um jeito que cada coisa ficava em seu lugar. Ele ganhava muito espaço no ambiente e conseguia, com aquilo, produzir de maneira bem mais consistente. E, particularmente, eu me identifico muito com esse exemplo, porque eu sou daquelas que me afeto muito com o que o meu campo visual alcança, positivo e negativamente. Isso vale para tudo, para ambientes, para filmes, né? Para as relações. E eu já disse isso na aula sobre coloração. Eu fico em êxtase em ambientes visualmente harmoniosos, na mesma medida que eu me sinto muito mal em ambiente desordenado. Ao mesmo tempo, eu não sou aquela pessoa chata que fica exigindo isso dos outros, né? Eu tô mais para ir lá e arrumar tudo caladinha do que cobrar isso de alguém. E isso é algo muito importante de se manter em mente, sabe? Não esperar o exigir do outro, a organização que funciona para você. Vocês já devem estar se perguntando agora, né? Ah, mas onde entra o minimalismo nessa história? Eu não poderia falar de organização sem lançar mão do minimalismo, já que é essa ferramenta-chave que eu adoto não só para conseguir me organizar hoje, mas como também para me manter organizada. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui de novo. Mas afinal, o que é o minimalismo? Desde já eu adianto, não se preocupem que a gente vai continuar a falar sobre organização. O minimalismo, ele foi um movimento artístico surgido no século XX, que consistia em reduzir os elementos da arte ao mínimo essencial possível. E essa filosofia, digamos assim, que se iniciou com as artes visuais, logo se estendeu a outras dimensões, né, como arquitetura, literatura, design, moda, e posteriormente até o que a gente hoje chama de estilo de vida ou lifestyle, né? Inicialmente, quem assistiu ao documentário do Netflix, acho que Céssia até citou ele hoje no grupo, né, de informes, quem assistiu esse documentário sobre o assunto vai lembrar dessa linha. O minimalismo, inicialmente, ele era disseminado de uma forma um tanto reducionista ou até mesmo radical, e esse tipo de conotação, contudo, muito embora muita gente não saiba, há tempos tem sido superada. E a perspectiva que eu trago nessa aula é a mais contemporânea ou atualizada possível, porque é a que eu me utilizo na vida, então só posso falar dela. E nessa ótica que eu me refiro, o minimalismo, então, não é sobre ter, por exemplo, 10 camisetas e 5 pares de meia, por exemplo. Como a gente vê por aí, né? Existem propostas de guarda-roupa cápsula com números pré-determinados de peças que você tem que ter para ser classificado como minimalista. Na verdade, isso não é minimalismo. Minimalismo é muito mais sobre ter e viver o suficiente, nem mais nem menos, tá? De tudo que é importante para você. E aí essa suficiência é sempre relativizada, né? Ou seja, não é cultivar o excesso, né? E para isso é preciso um exercício de autoconhecimento também, para entender o que é suficiente para mim, né? Então, tudo aquilo o que restringe muito
guarda em si a grande chance de não sustentar, de não se sustentar, né? Nem a curto e nem a médio prazo. Peraí, tá, minha gente? Rapidinho, deixa eu só pegar um material aqui que eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco. Pronto, já ajeitei aqui. Então, como eu ia dizendo, né? Quando a coisa restringe demais, a gente corre o risco de não conseguir sustentar ela. E o minimalismo acaba que é muito mais sobre liberdade do que sobre privação. A ideia, na verdade, é simplificar. Então, se você se sente privado com um estilo de vida minimalista, você não encontrou seu ponto de equilíbrio, sabe? Entre o que você quer e o que você precisa, digamos assim. Então, a gente pode resumir o minimalismo, na minha opinião, na frase priorizar a qualidade ao invés da quantidade. O minimalismo é mais do que uma filosofia, ele, na verdade, é um estilo de vida, né, como já foi colocado. E como eu disse, não é uma questão sobre quantidade também, mas, sobretudo, sobre ter e viver apenas o que a gente usa ou precisa. Isso se aplica não só aos objetos materiais, como aos relacionamentos, à alimentação, ao consumo de informação, a tudo, enfim, né? Seria grandioso se a gente conseguisse olhar para tudo o que toma o nosso tempo e energia na vida com um olhar minimalista. Eu costumo dizer que o ato minimalista, ele pressupõe uma espécie de faxina contínua, sabe? Onde a gente deve sempre atualizar as nossas prioridades, dando espaço ao que importa e retirando aquilo que não tem serventia. E mantendo na vida apenas aquilo que faz diferença mesmo para você. Então, o minimalismo acaba coroando a importância de ter menos para ser mais, que é uma coisa que eu falei muito na aula de coloração também, né? E se você é uma pessoa que vive uma rotina com muitos afazeres, eu sei que é o caso de muita gente aqui, um estilo minimalista beneficiaria muito a sua vida, né? Afinal, tem uma. Esse trechinho que eu estava procurando aqui. Tem uma frase que diz assim: não é você que possui as suas coisas, mas as coisas que te possuem. Né? Sim, a gente muitas vezes fica escravo do que adquire. Eu sempre lembro com essa frase também do exemplo de Monu Sadu na introdução da obra Concentração, que quando aplicado nesse assunto, né, me leva à ideia de que quanto mais informação visual, um ambiente, ou mais coisas na vida, ou, enfim, mais elementos, né, que você tem para se responsabilizar, mais focos para dissipar sua atenção, tempo, espaço, energia. Então, se alguém me perguntar se eu sou minimalista, eu vou responder nem sempre, porém, com frequência, eu me utilizo dessa ferramenta na vida. Eu Excelente. percebo ela. Eu tenho... Interromper quando você bebe água. Enquanto mais coisas a gente tem, mais tempo demanda para administrar. Então, Isso. muito Eu vou perder chegar nesse fator do tempo também. Mas pode falar. Mas o que eu ia dizer é que eu sempre digo isso em relação a dinheiro. Pelo menos alguma coisa que a gente, acho que na maioria da gente, a gente consegue ser minimalista no dinheiro, que a gente tem pouco. Porque eu fico dizendo, eu jamais queria ter muito dinheiro, muito dinheiro. Porque muito dinheiro significa que a pessoa possivelmente tem que trabalhar muito, teve que trabalhar muito, coisa que não me agrada, ou que vai ter que se dedicar muito para administrar. E eu não quero perder minha vida administrando dinheiro. Aí dinheiro é um atraso. Exatamente. Então, a gente, pelo menos, eu acho que a gente aqui está bem, porque é tudo minimalista em dinheiro, né? A ideia do minimalismo é o equilíbrio, né? Não pode sobrar, mas também não pode faltar. É a gente encontrar esse ponto de suficiência. Bom, mas muito bem trazido, Ceci. Eu vou até comentar mais essa questão do tempo e espaço, né? São dois fatores que são bem impactados quando a gente fala de minimalismo. Então, antes, né, de eu me encontrar nessa perspectiva, eu vivi o outro extremo, como eu já disse, né? E por muitos anos da minha vida, eu vivi privada de muita coisa que eu queria. Então, quando eu consegui alguma estabilidade financeira, e isso demorou para acontecer, eu me vi achando que eu precisava de muito mais do que eu realmente precisava. Então, eu tive aquela fase, né? Que todo mundo aqui já deve ter passado em algum momento. Então, minhas necessidades de consumo, em muitos casos,
elas tinham relação direta com as restrições, né, que eu tinha passado por um longo período e não necessariamente com o que eu precisava de fato. E quando acontecia de eu precisar me mudar de residência, por exemplo, isso ocorreu algumas vezes, eu me arrependia de cada colher a mais que eu tivesse adquirido sem necessidade. Eu achava um transtorno aquilo. Então, eu precisei viver o excesso também para compreender a importância do esvaziar-se, né? E nesse trânsito, encontrar um ponto de equilíbrio. Se eu tenho 10 pares de sapato, mas eu uso todos, não é nada errado nisso, né? No minimalismo que eu defendo. A necessidade também molda as nossas situações, né? As nossas aquisições. E uma maneira de não se exceder é manter o que a gente tem muito, por exemplo, mas usa, e diminuir ou mesmo eliminar o que a gente não usa. Então, é uma compensação, né? E vocês já notaram que com frequência, quanto mais velho, mais cacareco a gente costuma ter, né? A gente vai acumulando. Isso se dá quando a gente acumula ao longo da vida inteira sem se dedicar ao esvaziamento. E a premissa menos é mais, ela vai ao encontro do pensamento de que se eu dissesse sim para todas as coisas, né, para todas as boas oportunidades, não vai me sobrar tempo para as ótimas. Então, às vezes, é melhor ter um excelente do que 10 mais ou menos. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Que vão te sugar o tempo e o espaço, né, para manter mesmo. Isso se aplica a tudo, às relações, aos trabalhos que assumimos, aos objetos, à vida, né? No caso dos objetos, por exemplo, a gente vive uma cultura acostumada a consumir de forma bem contraditória. A calça do dia a dia, muitas vezes, é a mais surrada que a gente tem, né? A de baixa qualidade. Mas a roupa de ocasiões sociais, que a gente vai raramente, ela costuma ser mais cara ou de maior qualidade. Vejam que inversão de valores. A que fica mais guardada levou teu maior dinheiro. Já aquela que está no teu corpo todos os dias na luta, muitas vezes tem qualidade inferior. E quando tinha que ser o contrário, né? Na minha opinião, a calça, a bolsa, o brinco de todos os dias, digamos assim, esses itens merecem, né? Uma atenção, um investimento maior. Não precisa ser 10, precisa ser um de ótima qualidade, na minha opinião. O colchão que você dorme, o lençol, a toalha da semana inteira. Isso mereceria isso é o tipo de coisa que mereceria um investimento ou atenção maior dentro das nossas possibilidades, né? Claro, em detrimento de objetos que a gente adquire para usos que não são tão frequentes, né? Usos esporádicos, digamos assim. Então, via de regra, quando a gente consegue se esvaziar e manter o que realmente precisa, a gente fica mais leve, a gente ganha liberdade. É difícil para algumas pessoas se despirem dessa forma, porque do ponto de vista psicológico, há muita gente que não se sente preenchido na vida e inconscientemente busca suprir esse vazio com excesso de coisas, né? De coisas de alimentos, de bebidas, dentre outros. E por isso que o processo de minimizar e organizar o que a gente tem passa por uma reestruturação que vai além do campo físico, né? E aí, isso responde um pouquinho o que César colocou no início. Isso eu estou esquecendo de passar. Está aparecendo aí para vocês, né? O novo slide. Sim, agora tá. Joia. Eu estou com medo de estar sendo muito rápida. Qualquer coisa vocês me freiam. Que é muita informação, né? A gente diz Rubinho, né? Bom, e com base em algumas experiências vividas, como eu já sinalizei, né? Algumas justificativas comuns a quem vive dificuldades no campo da organização, pelo menos as que eu escuto, eu já escutei na vida, são: eu só acho as coisas na minha bagunça. Quem nunca ouviu isso, né? Ou só eu entendo a minha bagunça. Outra que a gente escuta muito: bagunça é coisa de gênio. E muitos gênios da história eram extremamente desorganizados, né? Eu aqui já questiono de antemão: quem disse que alguém pode ser reduzido à desordem que carrega, né? Se a gente avaliar a vida desses mesmos gênios, a gente vai achar a mesma desordem em outras nuances, né? Sem que com isso eles deixassem de exercer seus potenciais e serem gênios, digamos assim. Outra coisa que eu escuto muito é: arrumar toma muito mais tempo e energia
do que manter a bagunça. Será, gente, né? Quando a ordem se estabelece, a sua manutenção costuma exigir muito menos energia e trabalho do que o estado oposto exigiria da gente. Costuma ser muito mais leve lavar um copo após o uso, né, do que a gente lavar uma pia inteira de louça acumulada. Sem falar que o tempo que ela se acumulou ali empilhada minou seu campo visual por horas ou dias, te lembrando o tempo todo mentalmente, né? O tempo que isso fica lá acumulado, que existe um serviço que tem que ser feito que você não fez. Então, coisas acumuladas em casa, elas sempre depõem sobre outros acúmulos na vida. Não tenho dúvida disso, né? Seja o trabalho, seja cansaço, desaforo que você está acumulando, doenças que você está acumulando, né? Outra justificativa comum, um dia posso precisar. Daí eu pergunto, né? Vale a pena a gente guardar por 5 anos algo que eu talvez possa precisar um dia? A essa altura, vocês já devem estar se perguntando aí, pelo menos essa é uma pergunta que muitas mães costumam fazer, né? Principalmente quem tem filho, criança, adolescente, que é como que a gente pode influenciar os outros, né? Eu trouxe isso no slide aqui. Como influenciar os outros para uma vida organizada? Bom, eu responderia essa pergunta com uma frase que é oferecendo a sua organização como exemplo. Ou seja, comece por você. A pessoa que você pretende influenciar precisaria experimentar o conforto visual, físico, mental, emocional que um ambiente ou situação vai propiciar antes de se convencer a incorporar a mudança na sua rotina. Então, dito de outro jeito, né? A gente influencia pessoas à nossa volta a se organizar quando a gente se organiza. Tem que começar de dentro, né? E sendo a organização um processo que se dá antes, internamente, ela sempre vai reverberar em mais de um aspecto ou situação, como eu já sinalizei aqui. Ou seja, a organização física, ela pode se concretizar na medida em que a gente organiza a nossa mente, ou a nossa saúde, ou o nosso sono, e vice-versa. Então, observem como a chave para resolver cada uma dessas nuances já foram entregues em temas anteriores aqui, né? Por Amanda, Sandra, Vera, Céci, Adriana, por exemplo. Essa questão me lembra muito um pensamento que diz que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Eu amo essa máxima. E é preciso a gente tentar alcançar a grandeza dessa frase, sabe? Porque ela carrega uma chave filosófica que dá muitas pistas do que a gente é. O corpo fala, né, gente? E se a gente observar bem, o jeito que a gente anda, o que a gente usa, nossos gestos, tudo está em sintonia com a nossa casa, com o nosso carro, com as nossas produções. Quem nunca ouviu uma frase, a organização do seu carro é igual à sua casa, né? Para nós espiritualistas, a casa também é associada ao nosso corpo. O modo como a gente cuida da nossa casa, então, também depõe sobre o modo que a gente cuida do nosso corpo. E o corpo é um reflexo do espírito. Vejam que tudo está interligado, né? Seguindo essa linha, né, essa ótica, eu lembro que o mestre sempre observava o mentor quando um de nós esbarrava ou tropeçava nas cadeiras brancas de plástico do salão da EFE, nos cursos de iniciação, né? Aquele ato de tropeçar em algo na nossa frente, sem conseguir passar por ele de forma harmoniosa, equilibrada, né, digamos assim, refletia alguma desordem interna na visão dele. E eu lembro que ele sempre aproveitava a situação, quando acontecia, para questionar quem esbarrou na cadeira e perguntar: o que está havendo com você? Como quem diz, qual impedimento você está vivendo atualmente? Ou no que você está esbarrando na vida? Né? Então comecem a observar aí o modo como vocês estão fazendo qualquer coisa. Ela com certeza vai guardar relações com o modo que a gente está fazendo outras coisas. Que por extensão, sempre vai refletir o que você está vivendo no momento atual, naquela fase de vida, né? Isso não é um rótulo, tá, gente? Já que a nossa vida não é uma constante. A nossa vida interior e, consequentemente, exterior, ela se transforma a todo momento. A gente vive ciclos e fases, né? E por isso a nossa organização, ela precisa ser constantemente revista. Ela precisa ser renovada, porque a nossa vida não é uma constante.
Então, no processo de educar para a organização, vou chamar assim, criticar ou impor, via de regra, não vai constituir o melhor caminho para a gente despertar verdadeiramente esse potencial no outro, para quem quer influenciar, né? É muito importante a gente entender que toda desorganização, ela possui uma causa. E quem não está pronto para a ordem sempre vai tomar ela como uma versão. Então, é uma situação, assim, delicada, de certa forma, né? Educar para a organização. Quando eu conheci o meu marido, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Minha respiração vai ficando diferente quando eu estou com sede. Quando eu conheci o meu marido, a primeira vez que eu entrei no quarto dele, eu quase caí para trás. Ele tá no quarto. Falei, minha gente, fechei a porta porque eu ia falar dele na aula. Aí mandei até ele botar um fone. E aí eu pensei, meu Deus do céu, eu devo ter sido destinada a ele mesmo, porque tinha coleção de tudo o que você imaginar. O quarto dele era um circo, tá? Quando a gente casou, a gente teve um período difícil de adaptação doméstica, porque imagine, nesse quesito a gente era dois opostos, vivendo numa kitnet de apenas um ambiente. Vocês imaginam o cenário. E logo no início eu percebi que cobrar demais aquilo dele ia desgastar a relação e não ia trazer o resultado que eu realmente queria, né? Que era uma mudança interna. Então a minha tática com ele foi apenas dar o exemplo, oferecendo a ele um ambiente mais organizado e harmonioso que eu podia na vida, sem esperar que ele tivesse a mesma postura, né, nesse quesito. E aí, resultado, alguns anos depois, já que isso não ocorre de um dia para o outro, né, eu percebi que ele também se tornou assim, com ele, com a casa, com quem foi contaminado, sabe? Ele naturalizou aquele estilo de vida e de espaço, de uma maneira que quando ele se depara com um ambiente bagunçado hoje, ou mesmo com excesso de informação visual, ele se sente muito incomodado. A minha, a minha meu trabalho, a minha presença, né, nesse processo faz diferença, claro, né? Quando eu viajo sem ele, se passa uma semana, eu percebo que as coisas começam a desandar, mas num grau muito menor que antes. Então, agora, é claro, né, a gente está falando de um adulto. Uma criança assimilaria e interiorizaria tudo isso de uma forma muito mais eficaz. E aí é onde entra a questão, né, que é importante lembrar que a organização ela precisa ser cultivada desde cedo. Quanto antes, melhor. Bom, vamos entrar aqui nesse item agora, vidas organizadas e desorganizadas. Bom, vidas desorganizadas, gente, podem afetar o sono negativamente, sugar energia, contribuir com a perda de tempo, né, procurando coisas, com cansaço mental, já que a mente tende a ficar sempre cheia, pode incidir nas relações pessoais, familiares, emocionais e até profissionais. Eu acho que todo mundo aqui já viveu algo assim. Em contraposição, vidas organizadas, elas reverberam sobretudo no quesito que César trouxe aqui no início, né? Que é tempo e espaço. Então, embora pareça que manter tudo em ordem toma muito tempo, é justamente o contrário. Manter tudo em ordem te faz ganhar um tempo imenso, mental e físico. Cada objeto que a gente adquire, isso é constatado cientificamente, ocupa um espaço físico e um espaço um espaço físico mesmo, digamos assim, na nossa mente, sabe? No cérebro. E, além disso, a gente precisa estar preocupado com limpeza, com manutenção. Então, quanto mais a gente tem, mais escravo a gente vai ficando das coisas. E uma mente cheia, dificilmente ela assimila bem novas possibilidades na vida, né? Parece que tudo vai desandando, vai se acumulando. Então, assim como no Reiki, eu adoro esse exemplo também, a gente aprende que a instância física, ela é a última a ser afetada no processo de doença, por exemplo. A nossa desorganização física, ela antes de reverberar na matéria, ela começou em outra dimensão, tenha certeza disso, que pode ter sido mental, emocional, espiritual, ou todos interligados, né? Já que não existe essa dissociação. E é por isso que trabalhar a organização física acaba refletido nessas outras dimensões, né, do nosso ser. Então, a gente acaba resolvendo no palpável e colhendo os frutos para além dele.
É preciso confiar nisso. Algumas tradições milenares, elas atribuem sentidos divinos ao ato de arrumar a cama, lavar a louça, varrer o ambiente em que se vive e até tomar banho, por exemplo. Tudo que envolve organização e limpeza física para essas tradições ajudam a promover uma purificação invisível, sabe? No campo energético e astral. Então, vocês já devem ter observado que muita gente acha a cama de hotel, por exemplo, melhor que a sua, quando muitas vezes a diferença crucial entre uma e outra é só a questão da limpeza e da organização, né? Mas, afinal, diante disso tudo, como ser uma pessoa organizada, já que tem que começar por nós? E aí, não existe receita de bolo. Eu conversava muito sobre isso com Sandra, né? A gente, uma vez falando sobre essas recomendações que alguns autores trazem, né? E é nesse quesito que eu discordo um pouco de autores que propõem métodos específicos para isso, porque nem sempre o que vai funcionar para mim vai funcionar para os outros. E eu costumo dizer que a melhor organização é aquela que você consegue manter. Então, por isso, só você pode estipular que tipo de organização é mais eficaz. Apesar disso tudo, é sempre bom, né, gente, a gente compartilhar o modo como a gente organiza, alguns detalhes. Muita gente me pediu isso porque, às vezes, as nossas soluções pessoais, elas podem ter serventia para mais gente. E como muita gente me pergunta como que eu consigo fazer tanta coisa, eu vou compartilhar algumas medidas minimalistas que eu costumo adotar, mas como uma forma de socializar mesmo, não encarem isso como uma espécie de regra ou roteiro, né? Porque tem que se avaliar sempre se vai funcionar para você. Bom, basicamente, eu costumo reduzir muito, vamos falar assim, que tudo que eu faço se reduz a isso, a ideia de reduzir qualidade, desculpa, ao contrário, a ideia de reduzir quantidade e melhorar qualidade, né, de tudo o que eu posso na vida. Objetos, alimentos, relações, trabalho. E, às vezes, por exemplo, isso pressupõe ter uma coisa cara, que vai durar 10 anos, do que 5 baratas que eu vou ter que perder tempo trocando a curto prazo. É uma escolha, né? É um investimento. Uma coisa que eu fiz dos últimos anos para cá, eu substituí 95% dos meus livros pela versão digital. Eu substituí todos os meus CDs pela versão digital. Eu substituí minha agenda física por um planner digital. Eu investi em móveis e objetos que requerem menos manutenção ou limpeza. Eu investi em tamanhos e cores de objetos que cabem em qualquer lugar e de fácil combinação cromática, né, de cor. Eu priorizo roupas que não necessitam passar, ou pelo menos de fácil manutenção. Eu faço faxinas periódicas no guarda-roupa, sempre observando o que eu não usei. Né? Se eu não usei algo por um ano seguido, dificilmente eu vou usar depois. Dentro do meu orçamento, eu sempre verifico aquilo que é possível e viável, né? Terceirizar, como, por exemplo, faxina, almoço, sempre avalio, né, essa relação, se a produtividade, saúde e dinheiro que esse tempo ganha me traz, compensa o gasto. Antes de iniciar a semana, deixo algumas coisas pré-organizadas, por exemplo, roupas que eu vou utilizar, remédios ou suplementos que eu preciso tomar, já deixo tudo separado, compromissos anotados no planner. Eu tento muito concentrar trabalhos profissionais e domésticos fora do fim de semana, para que de sexta a domingo eu realmente possa desacelerar, sabe? Não conciliar o descanso com afazeres domésticos ou profissionais. Isso aqui é uma exceção, tá, gente? Olha, eu me contradizendo. Eu faxino a minha vida digital pelo menos uma vez por semestre, né? E isso inclui agenda telefônica, redes sociais, e-mails, marco que é spam, cancelo inscrição em publicidade que toma meu tempo. Sempre que eu preciso, eu dou ou anuncio objetos que por algum motivo eu não uso mais. Eu deixo claro às pessoas do meu convívio o estilo de vida que eu tento levar. E aí, costumo pedir a elas que não me presentei com comidas ou objetos. Aqui vocês talvez me achem meio radical, mas como eu disse no início, só cada um, né, sabe o que funciona para si.
E houve um ano de eu ganhar um saco com 14 ovos de Páscoa de aluno e comer tudo. Eu não tenho maturidade para ganhar comida, né? Então, eu já falo logo. Quando eu estou com um problema ou desafio, eu procuro fazer alguma limpeza ou arrumação e a mágica se estabelece. Vocês já ouviram falar nisso, né? Tem até um livro sobre isso chamado A Mágica da Arrumação, de Mary Kondo, se não me engano, é assim o nome dela. É uma japonesa. Certa vez, Kelly, a gente colocou até no bate-papo. Eu citei esse seriado que tem esse documento. É uma série da Netflix dela, Mary tem Kondo. um livro. Tem os livros, eu ganhei o livro de presente faz 2 anos, mas emprestei, não sei com quem tá, nunca li. Mas tem a série. Uhum. Joia. É ótima, né? Eu não vi a série, não, apesar de falar isso. Mas eu tenho o livro. E tem uma história sobre isso. Essa coisa de, quando eu tô com um problema, um desafio, eu procurar fazer alguma limpeza ou arrumação. Quem é dos mentalizadores já me viu falando disso lá, eu acho, né? Mas tem um exemplo aqui de casa que uma vez o meu marido, ele começou uma conversa comigo que eu não queria enfrentar de jeito nenhum, porque era uma questão muito problemática, sabe? Eu não queria que ele falasse naquilo. E eu sabia que ia ser bem meandroso e tenso eu tratar daquele assunto com ele. E eu lembro que eu estava na cozinha com um copo na mão, quando ele disse a primeira palavra que me fez entender o que era, né? Ele mal terminou a frase, eu já estava me virando com um copo para a pia, fui lavando o copo, fui lavando a louça, fui enxugando a pia, e resultado, como num passe de mágica, eu nem sei como, a coisa foi harmonizada e dissipada. Então, eu realmente acredito muito nisso, eu aplico isso no meu dia a dia, na minha vida, e não teve uma vez, sem nenhuma mentira, que isso não harmonizasse as minhas situações internas, externas, físicas, mentais, enfim. E diante disso tudo, né, eu trago aqui algumas coisinhas que também vale lembrar. Lembrei de Suzana quando eu trouxe esse exemplo aqui, que armários, né, gente, são uma ótima solução para quem tem muita dificuldade com organização. Você soca tudo lá dentro e pelo menos o seu campo visível fica livre. Antes uma bagunça guardada do que espalhada visualmente, né? Porque o fato de você não ficar em contato visual com a bagunça já ajuda imensamente. E em casos assim, de maior dificuldade, a gente resolve o problema por etapas, né? Por camadas. Primeiro o macro, depois o micro. É um processo, não é do dia para a noite, né? Eu até hoje me aprimoro nesse estilo de vida, nessa técnica. Sempre tenho que melhorar. Eu não estou no grau que gostaria ainda. Eu gostaria de poder viajar com quase nada. Eu ainda acho minha mala grande quando eu viajo. Então, assim, me policio muito, sabe? Tento aperfeiçoar a coisa. O espaço que o seu campo visual alcança, né? Quando você acorda, é outra coisa de extrema importância. E olha, essa aula eu tive com um mentor. Isso reverbera em todo o seu dia. Quando esse campo está carregado de informações, aquele campo, aquele lugar que quando você abre o olho você bate no quarto, né? Quando ele está carregado de informação visual, mesmo de bagunça, isso não costuma ser muito benéfico, sabe? Sendo bem generosa, falando assim. Então, tenha um cuidado especial com esse espaço. Passar pano no chão, né, com alfazema, é uma ótima forma de purificação energética. Isso também eu aprendi na EFE. E pode ser feito com a frequência de uma faxina, por exemplo, ou quando o ambiente está carregado demais, após, assim, você ter tido algum desentendimento, ou mesmo, por exemplo, após a partida de uma visita. É sempre uma forma de renovar aquela energia. Pintura na casa que a gente vive, né, ou no ambiente de trabalho, é uma recomendação, inclusive do Espiritismo. Quem já leu o livro dos Espíritos? Não, estou falando besteira. Não sei se foi livro eu já li algum livro espírita que falava sobre isso, mas eu não lembro se foi o livro dos Espíritos mesmo, que faz tempo. Mas enfim, as paredes e quinas dos ambientes, elas acumulam e retêm energia. E é muita, né? Pouca. A gente aprende isso no Reiki, inclusive, né? A dissipar a energia das quinas. Então, quando a gente muda para uma residência que alguém já morou, não importa quem foi, será bom, ruim, equilibrado ou não, é de extrema importância você pintar antes de habitar o espaço.
E o mesmo se aplica se você vive num ambiente com muitas situações conflituosas, né? A sua própria casa. É sempre bom dar uma renovada de vez em quando. Por que vocês acham, por exemplo, que a EFE era pintada quase que uma vez por ano, né? Me corrijam se eu estiver falando besteira, mas eu observava isso. E um paliativo, né, ou técnica auxiliar, seria colocar um cristalzinho no chão, em cada quina, nos 4 cantos de um ambiente. Aqui em casa, por exemplo, eu utilizo quartzo branco na sala e quartzo rosa no quarto. E sempre se questionem, sabe? Se observem muito. Uma desordem em qualquer aspecto da vida, ela geralmente não está sozinha. Né? Como já foi dito, ela reverbera em outras nuances, em outras camadas. No armário, na saúde, no trabalho. E aí é muito importante a gente também não confundir desordem com problemas. Problemas todos nós sempre temos, tá? Mas é possível ter uma vida organizada para enfrentar os problemas. A organização, ela não vai evitar os problemas, né, os desafios que você tiver que enfrentar, mas ela vai te ajudar muito a não viver mais problemas do que você realmente necessita, a conseguir encarar eles com mais clareza. Kelly, Oi. é só um comentário sobre o que você falou que eu achei muito interessante, que é sobre os pontos de acúmulo energético, né, que Aham. acontece nos ambientes. Eu não sei se foi que deu um tema sobre Feng Shui que falou sobre isso. Eu não sei se foi. Bom, faz tempo também. A memória falhou agora que falava sobre isso. E, no caso, eu lembro bem que uma das maneiras que a gente tem de limpar, toda vez que a gente fala em energia em ambiente, toda vez que a gente fala sobre isso, a gente está se remetendo não ao lado físico, mas ao lado astral da coisa, né? Ao plano astral da coisa, né? Exatamente. Tudo que a Exatamente. gente projeta no plano astral gera uma energia, tem uma forma, enfim, se acumula. Faz parte da natureza, tá? A gente não pode ver isso como uma coisa necessariamente ruim. É uma coisa que a natureza, própria da natureza, tanto do plano físico quanto do plano astral. Né? Quando a gente deixa o ambiente naturalmente largado, naturalmente as coisas se desorganizam, acumula poeira, acumula sujeira, porque a natureza tem esse fim. A mesma coisa acontece no Essa plano astral. dinâmica. Só que enquanto no plano físico a gente precisa agir e organizar, como é que eu faria isso no plano astral? Muitas vezes um organizado fisicamente não reflete a carga astral que ele está acumulado. E vice-versa. Aham. Muitas vezes um Aham. ambiente desorganizado não reflete a harmonia astral daquele ambiente. A gente precisa ver que há uma certa tendência desses planos. E aí fica a minha dica. Para organizar o seu ambiente físico do ponto de vista astral, ou seja, as quinas acumulam energias? Sim, acumulam, isso é verdade. Como é que eu vou limpar? Não é limpar fisicamente. Eu, particularmente, gosto muito de fazer oração. Eu acho que quando a gente ora Uhum. no ambiente, a gente ajuda a equilibrar o plano astral daquele ambiente. E, naturalmente, também a gente não fica é, acomodado quando vê um ambiente todo desorganizado. E aí, naturalmente, uma coisa reflete a outra, né? Então, para organizar o Uhum. plano astral, a sugestão é ore, faça orações, não só apenas se utilizando dos cristais que dão certo, mas eles não funcionam sozinhos por si só. A gente precisa fazê-los atuar, né? E ele amplifica Uhum. tudo de bom que a gente projeta neles. É só a minha contribuição, Kelly. Tá ótimo, estou adorando o teu Sim, tema. perfeito. E não contradiz em nada a aula aqui, viu, Adriano? Ótimo. Então, eu não detalhei por causa de tempo, né? Mas eu, como fui iniciada no Reiki, eu também faço as orações, ativo os cristais das quinas, né? Existe esse movimento. E importante lembrar que a questão do astral, do mental, seja do que for, né? Ela pode ser afetada na medida em que a gente se move para organizar qualquer coisa que seja, ainda que isso seja feito no plano físico, né? A sua ação ela reverbera em outros planos.
Então, o ponto é esse. E a questão do ambiente que pode estar desorganizado, mas não refletir um estado de desorganização, ou pode estar organizado e não refletir também, tem um astral desorganizado que você falou, né? Aí entra em questão aquela relativização que eu coloquei no começo da aula, que é o que é suficiente para você. Essa organização só você vai poder dizer como é, né? Então, a gente, querendo ou não, ainda está preso nos parâmetros de organização culturalmente construídos. Mas, às vezes, o que a gente está chamando de uma casa desorganizada não é para quem ali habita, entende? Às vezes, aquilo ali é o melhor que ela pode, é a organização dela. Então, é delicado a gente colocar esses termos sem sempre estar lembrando dessa relativização, né? Porque, de fato, precisa se atentar a esse aspecto. Mas, enfim, deixa eu ver aqui onde eu parei, né? Eu estava falando que a organização ela não vai evitar os problemas, né? Mas que ela vai ajudar a gente a encarar eles com mais assertividade, segurança e tal. Acho que eu parei por aí, se não me engano. Então, tentem observar, né, ainda, o que toma mais o seu tempo no dia, por exemplo, né? Pequenas coisas. Um perfil que você segue por educação, um e-mail indesejado que você acaba gastando tempo para abrir e deletar toda vez, um grupo de WhatsApp que você não tem mais serventia. Eu acho que todo mundo aqui já me viu saindo de algum grupo, né? Às vezes eu saio até do que eu não devia sem querer, Adriano sabe. Quem me conhece já não se choca, né? Quem não me conhece às vezes fica chocado. Essas muitas pequenas coisinhas, elas se transformam em horas de vida, né, gente? E esse é um tipo de limite que só você pode colocar. Então não tem que ficar com medo de ser grosso, se preferir, cria uma mensagem padrão e já deixa salva. Eu faço isso, sabe? Para toda vez que precisar se retirar de um grupo ser fácil. Essas pequenas faxinas, né, elas rendem muito tempo a gente, tempo de vida. E sim, claro, sempre vai haver coisas que você talvez não consiga reduzir, se desfazer, né? Ou mesmo se retirar. Mas sempre vai haver coisas que são totalmente possíveis de promover essa mudança. E é por essas que a gente tem que começar e nos concentrar de imediato. A manutenção, sabe, dessa ordem, ela, apesar de ser mais fácil de lidar, né, com a manutenção dessa ordem do que com a desordem, digamos assim, não significa que é fácil, a gente sabe. Em verdade, nem sempre a gente vai estar motivado a fazer isso, né? Como tudo na vida que exige trabalho. Mas para esses momentos a gente precisa manter em mente aquela ideia de que quando faltar motivação, a gente usa disciplina, ou seja, faz assim mesmo, né? Faz mesmo que não seja agradável, foca na consequência. Porque para conseguir o que a gente quer na vida, a gente não faz só o que é agradável, muito pelo contrário, né? E a gente consegue superar isso, esse desconforto, porque a consequência vale a pena. Então, organização e minimalismo, no fundo, nada mais é do que um exercício de se preencher e de se esvaziar, né? Onde o ponto de equilíbrio disso aí é determinado por cada individualidade. É muito importante a gente observar o que coloca para dentro, né? Da casa, do corpo, da mente. Eu lembro que o mestre tinha o hábito de sempre que ganhava uma nova roupa, doar uma antiga. E assim ele mantinha o equilíbrio e evitava o acúmulo. Eu achava o máximo. Ainda não consigo fazer como Mas ele. não dava vencimento, não, viu? Que ele ganhava tanto, tanto, tanto. Dicione que diga como é o closet. É roupa, Né? isso agora não dá vencimento, não. É muito presente. Eu acho que tu sabe mais que eu. Eu só peguei uma situação que ele ganhou uma nova e já foi pegando outra para dar na hora que a pessoa foi embora. Mas, enfim, gente, é muito importante a gente tentar desconstruir a ideia de ordem, né, como uma espécie de pressão ou com uma conotação negativa, né, porque na minha vivência a organização sempre representou um instrumento de libertação. E essa conotação que o minimalismo contemporâneo traz, né? Então, isso me leva a encerrar, entre aspas, essa apresentação. Não sei nem quanto tempo deu. Eu falei bem rápido, porque eu achei que eu ia extrapolar.
Mas, enfim, isso tudo me leva a Ô, Kelly, pontos tu errados. pode abrir, tem alguns minutinhos, tu pode abrir para pergunta. Ah, joia. Então, isso me leva a finalizar, né, essa parte aqui com uma frase tantas vezes mencionadas pelo mentor nas suas iniciações, que era: antes de ser livre, é preciso aprender sobre ordem. Então, livre-arbítrio, né, sem senso de responsabilidade, é como uma arma na mão de uma criança. Pode ter consequências bem desejadas, né? Então, por isso a organização, ela não é só uma opção de vida, né? Ao meu ver, ela é uma necessidade ao bem viver. E é isso, gente. Beijo, Tati, te amo. Eu já Vou quero abrir a fazer câmera. A gente tem uns minutinhos, Dica, aí dá para quem quiser fazer pergunta. Tem 10 minutinhos, dá para render algumas perguntas. Eu queria te perguntar, Kelly, como tu trabalha com criança? Se tu consegue, dentro do que tu faz em sala de aula, passar um pouquinho de organização, de estimular as crianças a serem um pouquinho organizadas. Consegue? Sim, totalmente. É pré-requisito para o meu trabalho. Como eu disse a vocês, eu não consigo. Como é que se diz? Qual é o termo? Eu não consigo Funcionar. viver, me estabilizar, desenvolver o meu trabalho em ambientes, né, que não estejam harmonizados, digamos assim. E eu já começo o ano letivo dizendo que venho, e o que mais me encanta e apaixona dessa faixa etária é que eles correspondem, assim, infinitamente mais do que qualquer outra faixa etária, talvez na vida. É como se fosse uma tela em branco, sabe? A criança, ela é aberta ao novo. E eles se sentem seguros, se sentem responsáveis num ambiente organizado. O feedback é sempre muito positivo. Talvez seja o público que eu mais consigo alcançar na vida, Que massa. Ótimo. em termos de resultado. Aham, joia. Alguém mais quer fazer pergunta? Bárbara fez uma aqui no chat. Vá. Ela perguntou qual é a erva que ela pode usar para substituir a alfazema. Isso, eu tô por fora. Mas acho que Beth vai poder te ajudar, Bárbara. Não é minha especialidade, digamos assim. A alfazema foi para quê? Foi para purificação do ambiente, para passar pano no chão. Do que eu me lembro de eucalipto, lavanda, manjericão, alecrim. Pode ser também o capim-limão. Capim-limão. Ganhei um spray de capim-limão de Beth, inclusive. É uma delícia. É ótimo. Tá perguntando, Kelly, conta os comentários que tu recebeu do pessoal dos serviços gerais sobre o trabalho de organização que você fez com seus alunos. Ah, tá. É porque Tati fez essa mesma pergunta que tu fez, Seth, no privado, uma semana atrás. Aí eu falei para ela um pouquinho, né, da história. Mas é porque as meninas da limpeza... É porque, assim, além da questão do trabalho, né, uma vez por mês a gente costuma ter uma aula só sobre a organização mesmo, uma aula sistematizada. E as meninas da limpeza começaram a dizer que as salas de aula que eu dava aula, elas não precisavam limpar mais, porque os próprios alunos arrumavam tudo, né? Limpavam. Sem eu ter mandado, tá? Eu nunca exigi deles isso, mas foi iniciativa deles. Ô, Kelly, tu falasse muito por alto no começo, mas é uma pergunta que, se você puder responder, mais do lado pessoal. Das tuas vivências de infância, se teus pais e tua mãe, se teu pai e tua mãe costumavam ser organizados com as coisas deles e ajudar vocês, fazer com que vocês fossem organizados. Muito, extremamente, o tempo inteiro. Eram? Eram bem rigorosos nesse quesito, bem... Lá em casa tinha hora para tudo, tempo para tudo, lugar para tudo. Para vocês e Era para eles. até... Sim, era até demais. Mas eles davam um exemplo, assim. E os três se Esquisita. saíram bem hoje em dia? Tu, Arthur, Judy? Não, Para se organizar infelizmente na não. vida? Não, Infelizmente não. só tu.
Aí é outro exemplo. Não, não diria só eu, não. Minha irmã, ela é bem. Eu acho que a maior diferença talvez tenha sido com caçula, que foi um espaço de 10 anos e acaba que Muda a um educação pouquinho. foi muda um E o pouco. sexo também, né? Mudar de menino para menino, de gênero, também muda um pouco a É, educação. Joia, obrigada. Luciana nada. quer fazer uma pergunta. Diz, Lu. Oi, boa noite. Eu queria te perguntar, eu sei que talvez seja uma pergunta meio complexa, mas se você puder dar umas dicasinhas, Tá. que dicas você daria para uma pessoa que passou por um processo de adoecimento longo, assim, de depressão, e que está retomando agora a Cortou. própria? Então, que dicas você poderia dar? Acho que a primeira questão é você se, se dar um tempo, sabe? A prática de vida minimalista ou mais organizada, ela não pode se dar de forma radical para quem ainda não tem isso incorporado no dia a dia. Então, eu acho que você precisa começar, né? E se autoconhecer paralelamente. O próprio processo vai ajudando nisso, mas a questão é, quanto mais minimalista você conseguir, quanto mais atitude minimalista você conseguir imprimir na sua vida, eu acho que mais clareza você vai tendo de quem é, porque acaba que o minimalismo, ele promove esse encontro, sabe? Entre você e seu ser, digamos assim. Ele acaba promovendo isso, porque quando você tira tudo que não precisa de vista da vida, vamos falar dessa forma, o que que sobra? Sobra você. Então, o minimalismo, ele te propicia isso, esse momento com você mesmo, com o que você é. E aí você se conhece melhor, você começa a fazer escolhas mais assertivas, a sua produtividade melhora, né? Então, a sugestão que eu dou, não só para quem está vindo de uma doença, mas para todos, é comece aos poucos, mas comece, né? E conforme os resultados vão chegando, né, as consequências disso vão chegando, isso vai estimulando a gente a se manter nessa ótica, né? Ou nesse estilo de vida. Kelly, no Facebook, Clau perguntou, né, que até eu acho que é uma pergunta parecida com a da Luciana, né? E para quem conviveu com acumuladores, pessoas desorganizadas, como fazer para se organizar assim? Porque você cresceu em um ambiente oposto, né? Você cresceu num Uhum. ambiente livre desse tipo de coisa. Mas quem cresceu num Mas, ambiente bagunçado, como é que faz para organizar a vida? Né? Mas eu acho que tu mas acabaste respondendo, né? Você vai devagarinho e vai modificando. eu também, a gente também está falando aqui de um aspecto físico só, né? Porque eu cresci num ambiente organizado fisicamente, mas caótico em todas as outras nuances que você imaginar. E aí a organização foi a saída que eu encontrei para sair daquilo, de certa forma, para organizar todas aquelas outras camadas. Então, acho que é nesse sentido. Acho que eu perdi o final do que tu falaste, Suzana. Acho que cortou o final da tua fala, mas eu respondi ou faltou alguma coisa? É porque no que respondeu assim, no que a resposta que tu desse para a Luciana, eu acho que já se enquadrava um pouco, né, na resposta do que a Clau também receberia, que é a questão de Ah, se tá. você quer modificar, né, você começa devagarinho, você vai lá, né, fazendo sua parte aos poucos, e aí você consegue alterar o seu, vamos dizer assim, o seu modo de viver e também isso é uma experiência que você viveu quando você comentou a história lá do casamento, quando você casou logo, que o ambiente de Ives era meio caótico. E aos Uhum. poucos foi transformando, né? Assim, ele começou a ver a questão do minimalismo como uma alternativa positiva na vida dele, né? Então, assim, você É, começa fazendo o seu e aí o ao redor, né? O entorno vai melhorando. Suzana, eu acho que teu áudio chegou atrasado para mim por algum motivo. Eu ouvi, depois que tu começou a falar, eu não sei o que foi que aconteceu aqui, mas enfim, ela não teve a referência, né, da organização e queria saber como fazer depois.
Então, hoje em dia, a gente tem muita opção, né, na internet. A própria participação num grupo como esse, que dia de sábado à noite está fazendo isso, é um processo minimalista de organização total. Todo mundo que está aqui tem um pouco disso na minha avaliação. Então, assim, o fato de você não ter crescido numa família que ensinou um pouco disso, de certa forma, né, nem que seja no plano físico, digamos assim, não te impede de adotar isso a qualquer momento, porque a gente tem essas opções, né? O convívio com pessoas que você julga mais organizada, ou que você se identifica nesse quesito também é uma possibilidade. E aquilo que Adriano, mestre, sempre dizem, né? Mantenha em mente o que você quer e te será dado, né? Buscai. Respondido, Kelly. Obrigada. Uhum. De nada. Tem alguns minutos. Alguém Eu queria fazer um comentário, Cécia. pode, Carol? Primeiro, é um comentário assim sobre quem, como eu, é fã de Lucilena Galvão, né, da professora Lucilena Galvão. Ela tem uma palestra sobre o livro Por que a Beleza Importa, que lembra muito essa questão da organização, porque a organização remete muito à harmonia, à ordem, não é? E essa questão da harmonia, ela eleva a gente. Sempre que a gente vê uma coisa organizada, harmonizada, a gente é levado a um patamar mais acima, a gente é puxado para cima, como ela mesma fala, né? Sei lá, se a gente está mais... na cabeça da gente, a gente está mais desorganizado, a gente vê um ambiente organizado, a gente já tem um estímulo para ficar melhor. Eu acho que ninguém vê um ambiente organizado e fica mal, fica desarmonizado, não é? Então, isso é importante a gente manter essa harmonia para melhorar a gente mesmo, né? E, assim, eu queria falar um depoimento pessoal, assim, meio de Rogério, que a gente está passando pelo processo do minimalismo à força, que a gente morava em Recife, né? E ele passou no concurso, a gente se mudou para a Bahia. E aí, a gente, em Recife, minha mãe pegou e fez, não, vamos comprar o que chama enxoval, né? Um mínimo, assim, que precisa para viver. E ficou uma mudança em Recife e a gente ia passar um mês em Salvador, no curso de formação dele, e depois ia mudar para o interior. A gente fez, não, vamos para Salvador só com uma malinha normal, de passar um mês em Salvador, para depois a gente levar a mudança toda para o interior de Recife. Aí ficou a mudança em Recife e a gente ficou... a gente só veio para Salvador com, tipo, 1/3 das nossas roupas, digamos assim. E aí, na época que a gente veio para o interior, começou a quarentena, começou o isolamento social e ficou toda a mudança em Recife. Os pais de Rogério que vão trazer a mudança são grupo de risco e até agora a gente está só vivendo há 6, 7, 8 meses com 1/3 das nossas roupas e com o mínimo do mínimo do mínimo de tudo que a gente comprou, só o necessário para viver. E a gente está vivendo um minimalismo, assim, à força mesmo. E completando, nós chegamos à conclusão que o que temos hoje é suficiente para vivermos, sabe? A gente não sente falta do que está lá. Eu, por exemplo, sei lá, eu tenho 4, 5 blusas aqui, vamos supor, e as blusas que estão lá não me fazem falta, porque eu sequer lembro delas muitas vezes. Então, de fato, se nós experimentarmos essa sensação de diminuir nossos objetos pessoais, talvez na primeira semana nós sentimos falta, nós iremos sentir falta. Mas com o tempo, por não visualizar aquilo, a gente deixa de sentir a necessidade de usar. Então, hoje eu digo que tudo que eu tenho aqui é suficiente. Para mim, eu não sinto falta do que está em Recife. Tanto que quando essas 20 caixas que estão lá guardadas para se mudarem para cá, a gente vai ter que fazer uma geral e falar, muita vai ser para doação. Porque a gente percebeu que não é necessário ter tudo aquilo que tínhamos. E que muitas das coisas, às vezes, nos forçávamos a usar, porque senão ficaria guardado no guarda-roupa, aquela blusa que você usa, você eita, faz tempo que eu nunca usei. Tenho que usá-la para dar sentido a tê-la. Então, realmente, é uma experiência que, no início, você se assusta. Quando a gente pensou, caramba, toda a nossa mudança está em Recife, a gente vai ter que se virar, e agora, o que era para um mês, vai ter que durar 6 meses. Tá ótimo, tá? Foi tranquilo.
está sendo bem satisfatório e nos faz repensar muitas coisas, porque do mesmo jeito que a gente pode abandonar certos objetos pessoais, nós também podemos abandonar condutas, alguns vícios de conduta que mantemos, que é muito fácil. É só repensar um pouco sobre o que fazemos, porque o ideal é manter proporção adequado às nossas coisas e também para o nosso lado espiritual, que é que tu tentou dar nessa palestra, né? Se a gente conseguir harmonizar o que temos, o que somos, eu acho que a gente chega no máximo de perfeição. E só um comentário que nunca uma aula passou tão rápido como essa. Eu gostaria aqui de parabenizar pelo tema, foi incrível. Se você depois for acompanhar aqui os comentários, vai estar a galera alucinada como é que Kelly não dá mais tema, que precisa de temas de Kelly. E só para publicizar aqui que o tema foi incrível, Kelly. Parabéns. Oh, gente. Fico muito feliz com esse feedback, porque não estava planejado, não é minha zona de conforto. Aliás, está longe de ser, né? Mas eu confio muito nesse espírito, né? Que é fé. Então, que bom, né? Que ajudou alguém. E que massa esse relato de vocês, Carol e Rogério. Eu lembrei muito da aula de SES, quando ela falou assim, se o médico falasse, se você comer tal coisa na vida, você vai morrer em 3 dias, que a gente tirava a coisa na hora, né? Então, assim, a gente consegue viver sem uma série de coisas que a gente se torna dependentes na vida. É possível, né? A gente só não pode ficar sem nós mesmos, né? Acaba que tudo que a gente precisa para prosperar está aqui, né? Mente, corpo, espírito. Então, muito bom falar com vocês. Deixa eu falar uma coisa também. É muito bom o depoimento de Carol e Rogério, muito massa vê-los, né, em vídeo, que a gente fica sempre com saudade. A reflexão que eles trouxeram a respeito da quarentena e, ao mesmo tempo, da mudança, eu acho que todo mundo, de algum modo, sentiu isso na quarentena, porque foi impedido, né, teve a vida minimizada a um ambiente só, a não usufruir tanto de lugares como de coisas, e vi como passar sem. Algumas pessoas, por exemplo, eu tive que eu sair do apartamento e fiquei na casa dos meus pais. Várias pessoas tiveram que passar por isso. E aí você não leva suas coisas pessoais, leva uma muda de roupa e pronto. E você, se tiver com a cabeça boa, não vai sentir falta de nada. Tipo assim, eu não precisaria nunca mais voltar para o meu apartamento. Nada que tem lá me fez falta. Eu levei o computador porque eu precisava trabalhar, porque se não fosse para trabalhar eu nem levava. E roupa, nada, nenhum objeto pessoal me incomodou. E eu acho que muita gente passou por isso, ou porque teve que trocar de ambiente, de casa, outros porque mesmo na sua casa não podiam sair, então não dá para fazer a feira de mês tão caprichada, não dá para ir para tais lugares. A gente teve que adaptar. E aí você falou da história da comida, do médico mandar cortar tal alimento. Às vezes a gente pensa, eu não viro tal coisa. Mas aí você tem hipertensão, tem que cortar o sal, você sobrevive, tem que cortar o açúcar, você sobrevive, ou você, sei lá, tem alergia a leite e adora as coisas de leite, não pode comer nada, sobrevive. É tão ruim na primeira semana como foi ruim a primeira semana da pandemia, da quarentena. Depois você se adapta. No ano passado eu fiz um tratamento e eu fiquei 3 meses sem tocar em glúten, lactose e açúcar. Eu achei que ia ser difícil e eu achei que foi muito fácil. Não teve a semana do transtorno. Eu achei que na TPM eu ia sentir falta daquelas coisas, não senti nada. E vi que dá para. Só que quando a gente tem a oportunidade e o acesso, a gente acaba usando novamente. Mas tudo que é material, principalmente na vida da gente, a gente passa sem. A gente perde um membro e toca a vida. Perde o braço, perde a perna, tem que se adaptar. Perde um parente, tem que continuar a vida. Então, assim, a gente devia, por opção e livre-arbítrio, para a evolução e para facilitar a nossa vida, minimizar. Mas se a gente não faz, em algum momento da vida, a vida vai minimizar para a gente algum aspecto. E vai ser um pouco mais sofrido se for por uma doença, por uma morte, por uma falência, por um desemprego. É melhor a gente já ir se adaptando a viver com um pouco, né? É menos sofrimento. Perfeito, César. Mais alguma pergunta, gente? Silêncio na sala, o bate-papo estava bom. Depois Kelly vai ler o bate-papo da gente.
Alguém Quero tem ver. vontade de Aliás, estou com medo de ver, porque a última vez que eu vi deu nisso, né? Olha, eu já tô vendo que a gente vai ter Vocês que não arrumaram abrir, serviço para mim, não, né? a gente vai ter que abrir um dia extra de aula para Kelly. É, Tipo, aula de sábado, primeiro sábado de todo mês, de gostei, 2 horas Faço da não, tarde, filho. Kelly. gostei. Quem topa? a câmera. Mata velha. Parabéns para Kelly, que o tema foi Como tu não tá velha, ele não mata. Abaixo, pessoal. com a ajuda dela. A cara engana, viu? Deu pra Então, ouvir, gente, não. gostaram? Muito, muito. Eu vi que a gente Eu vou é, vários tutoriais agora e vou precisar da tua ajuda ainda. que tá muito baixo o som. Tá ouvindo Tá agora? baixo. Gratidão, irmão. Estão ouvindo melhor agora? Não. Eu acho que é Olha esse tema de Kelly. É o tipo né? de Estão ouvindo aí? tema que a gente assiste e pensa, poxa, eu vou fazer a faxina no guarda-roupa. É um tema que você assiste e quer praticar. E, poxa, eu preciso refletir sobre isso. E automaticamente, por exemplo, a Amanda deu o tema de meditação. Eu aposto que dos participantes da aula, algum começou a meditar naquela semana. Eu comecei. Eu comecei. Depois da aula de Amanda. Isso. Alguém viu a palestra de Kelly hoje? Do grupo que está vendo, alguém tomou uma decisão de que vai fazer uma faxina ou que vai tentar cortar alguma coisa desnecessária. Eu acho que o tema bom é esse. É o tema que a gente fica doido para praticar. Eu fiquei. Aí, Dró voltou a meditar. Muito bom, muito boa aula. Muito boa. Rosana quer falar E sobre... é um momento que o planeta está fazendo uma faxina, né, Kelly? Em que a gente está perdendo, entregando as pessoas e que a Terra está revendo alguns valores, né, e comportamentos. Então, a gente devia aproveitar esse embalo que a gente entrega o que a gente não queria e começar a escolher o que é que a gente quer se livrar, o que é que a gente quer reduzir, né? De consumo, de comportamento, de tudo. Físico e não físico. E quando você fala isso, Ceci, me desperta assim, uma consciência que eu não tinha clareza de que esse tema não vem hoje, agora, por acaso, né? Eu nunca pensei em dar esse tema. Eu expliquei para vocês como que a coisa aconteceu, né? E se você observar de fato, olha o que está acontecendo no planeta, na vida de um monte de gente, né? A gente está vivendo a minimalismo planetário. Então, a gente vai colocar o desafio na aula que vem, Drick, da abertura C. Quem participou dessa aula contar alguma coisa que fez na semana de redução. Um desafio aí. Tem gente que diz que está fazendo faxina enquanto está assistindo tua aula, já está faxinando, já está se libertando de coisas. Vê que massa. Que massa. Dró comentou aqui, né, que no início da pandemia... Vai botar o endereço dele aqui, não quer mais esse caixa, que não vai mais para Bahia. Quem tiver precisando de roupa, já vai pegar na casa de Rogério. Dró tá colocando aqui que no início da pandemia ela fez uma faxina, né? E depois da aula despertou fazê-la novamente. É o que Kelly falou, de tempos em tempos a gente realmente precisa voltar e refazer, né? Porque quando a gente para analisar, tem sempre alguma coisa que a gente deixou, tipo, não, vou deixar isso aqui que pode ser que eu precise. E depois de. Meu irmão tem mania de fazer limpeza, organização, jogar fora, mas ele joga fora as coisas dos outros, dele não. Aí ele faz isso. Mas tu não precisasse usar isso, faz 5 anos que tá aqui guardado, joga isso fora, né? Aí eu digo, e tuas revistinhas em quadrinho de quando tu era criança ainda estão ali guardadas. Mas é sempre bom a gente fazer uma revisão, né? Dar uma organizada. E eu acho que muita gente, eu observei isso lá no meu condomínio, na parte do lixo reciclável, logo no começo da pandemia, as primeiras semanas, assim, acho que o primeiro mês, o lixeiro reciclável estava sempre abarrotado, assim, cheio de coisas, inclusive coisas eletrônicas, celulares velhos, coisa e tal. O pessoal se desfez mesmo para comprar novos que iriam servir melhor, né, no momento da pandemia. E a gente está vendo muito isso, assim, das pessoas realmente, porque estão em casa e estão tendo mais, vamos dizer assim, um olhar mais interno, né? Estão limpando não só a casa, mas também o modo de viver, de se alimentar, as saídas que a gente fazia muito desnecessárias, as consumismo, né? As compras.
shoppings, tudo mais, que eram realmente desnecessárias. A gente ficou tolhido disso, não podia mais ir ao shopping, e a gente começou a ver, rapaz, realmente ir ao shopping era uma coisa tão desnecessária. Eu tô aqui trancada faz 3 meses e não tô sentindo falta disso, né? Então, eu tô achando isso bem positivo nessa pandemia. A gente está sentindo falta de gente, né? Não de coisas. A gente tá sentindo falta de abraço, de beijo, de Mesmo assim, conversar, de se juntar. mas está revendo outras maneiras, né? Eu comentei no grupo que o fato da gente ter menos coisa, o minimalismo, ter o necessário, obriga a gente a ser mais criativo. Além de ajudar a economizar dinheiro, você tem poucos objetos de casa, aí você precisa de uma ferramenta, você não tem. Mas você vai pegar o que você tem, você constrói, você adapta, você usa a criatividade. As crianças antigamente tinham menos recursos e menos brinquedos. Hoje tem muitas opções de tecnologia e as crianças não são tão criativas muitas vezes. E aí, se a gente teve menos contato com as pessoas de algum modo, a gente ativou novos canais e abriu a cabeça e a mente para outros tipos de comunicação. Então, esses impedimentos, essa dificuldade ou essa redução de algum aspecto faz a gente olhar Ficou melhor baixo, para o que a César. gente tem e usar de modo criativo. Não estou Me ouvindo diga, mais, César. Vocês estão me ouvindo? estou te ouvindo. Agora sim, Drick, agora a gente te ouve. Passa. Tá normal agora? Tá. Pode falar, Drica, a sala é sua. Porque eu Pode estava falar, falando, Drick. eu estava tentando dizer o que eu entendi do tema de Kelly, que eu achei muito proveitoso, porque me remete, me faz me lembrar de faz ponte com muitos conceitos filosóficos, com muitos conceitos religiosos, com muitos conceitos budistas, inclusive, porque toda vez que eu escuto esse tipo de tema, me remete ao tema de desapego. No fundo, uma coisa está vinculada à outra. E o que eu aprendi com esse tema foram duas coisas bem distintas e que eu vi, e Kelly me corrija sempre que achar necessário, Kelly, é que são duas coisas distintas, minimalismo e organização. Pode Sim, haver os dois, mas pode acontecer separadamente, não é isso? com E eu certeza. entendi muito Aham. bem isso. Às vezes a gente consegue ser organizado e ser minimalista, mas não necessariamente as coisas acontecem juntas. Embora é muito difícil ser Sim, desorganizado quando a gente adota uma filosofia de vida minimalista. Outra coisa que eu entendi do tema isso não é terapia. Se eu estiver errado, Kelly me corrija. Mas esse não é. estilo de vida não é terapêutico, né, Kelly? Não. Terapia entra em outro patamar, digamos assim. Ainda que você se sinta bem com esse estilo de vida, né? Ou tenha efeitos que você considera semelhantes a efeitos terapêuticos, a gente não pode afirmar que é uma terapia. Ou seja, não tem essa pretensão de ser um Sim. terapêutico, não é isso? E eu entendi Uhum. bem isso. Estou fazendo uma prova oral agora para saber se eu aprendi direitinho as coisas. Sim, Porque tá eu sempre certíssimo. percebido que às vezes as pessoas tomam uma coisa pela outra e pode se sentir confuso. Eu me lembrei muito de uma historinha que eu ouvi da Monja Coen. E a Monja Coen, ela disse que convivia com outros monges, e um deles mantinha sempre. E vocês sabem que os monges, quando adotam o voto, né, eles têm o hábito de raspar a cabeça. Veja, ela é uma mulher, e uma mulher, isso é muito caro. Normalmente é muito caro para a mulher os cabelos, né? E ela raspou a cabeça completamente. E ela disse que tem um amigo, um monge, um colega dela, que não raspava essa parte daqui, porque careca, naturalmente careca. E só tinha esse halo, né, de cabelos. E ela perguntava a ele, mas por que você não raspa logo? Só tem esse pouquinho de cabelo. Ele disse, não, eu já sou careca, não preciso raspar mais não. E aí ela percebeu que mesmo não tendo quase nada, porque os monges falam pobreza, ele estava apegado ao restinho de cabelo que tinha. Então veja como é diferente. Minimalismo e apego se comunicam na medida em que você reconhece o grau de apego que você tem pelas coisas. Seja ele um mundo de objetos que você tem dentro de casa ou o restinho de cabelo que sobrou na cabeça.
Para um monge, ser minimalista era raspar a cabeça. E para você, é o quê? Se desfazer de bugiganga, se desfazer de livros que não lê, se desfazer de imóveis que não usa, doar roupas para o bazar, descobrindo o quanto estamos apegados na vida em que a gente cogita abrir mão deles. Pelo menos é assim que eu percebo o grau do meu apego, né? Quando eu quero testar o grau de alguma coisa, eu imagino viver sem aquilo. E aí, se a angústia bate, Então, desse ponto de vista, o minimalismo não é uma terapia, mas funciona como tal, porque me ensina. Mas eu não sei se todo mundo encara essa filosofia de vida assim, porque minimalismo, pelo que eu entendi, é uma filosofia de vida, né? Um modo de ser. Não é uma coisa que você faz hoje e mês que vem deixa para lá. Você É um precisa estilo. É um estilo de vida, Kelly. Desculpa, Adrique, mas só complementando, é um estilo de vida que você pode se utilizar como uma ferramenta num processo terapêutico, por exemplo. Não é a terapia em si, mas é uma ferramenta muito útil a várias situações da vida. Pois é, eu entendi muito bem dessa forma e eu acho que é sempre rico esse tema porque ele dá essa margem de entendimento, de aprendizado e de autoconhecimento. Basta você fazer o teste, né? Eu adorei ouvir Carol e Rogério, se mostraram bastante desapegados aos objetos que tinham, porque viver 6 meses com um terço das roupas devem ter gastado mais água que o habitual, mas provaram que não estão apegados às roupas. Fala, Kelly. E uma coisa bem importante, sabe, disso tudo, que a gente tem que manter muito em mente é aquela coisa do que é suficiente para você, né? Porque às vezes essa coisa de se comparar, fulano tem pouco, fulano só tá com 3 camisas, eu não cheguei nesse patamar, não consigo ser assim, né? Acaba criando uma angústia, um sentimento de privação. E minimalismo, ele prega, digamos assim, justamente o contrário disso, mas a sensação de liberdade, como eu falei na aula, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, a cada um achar a sua medida. Minimalismo não necessariamente pressupõe um guarda-roupa vazio, uma sala vazia, né? A gente mostra esses exemplos por eles serem muito, assim, caricatos, né? Ilustrativos. Mas uma casa cheia, entre aspas, pode ser minimalista, se é que vocês me entendem. Então, às vezes o que a gente está chamando de cheio é cheio para a gente, mas já é o mínimo possível para aquele universo que habita ali, né? E aí, sabe aquela premissa da escola, ser o melhor possível todos os dias, né? A gente também pode falar em ter o mínimo possível todos os dias. O mínimo possível. Possível a quê? A sua sobrevivência? Não. A sua vida, ao seu bem viver. Então, é mais do que sobreviver. É você viver bem, sabe? Com equilíbrio. Nem sobrando, nem faltando. Porque a gente sempre tende a puxar essa expressão, esse tema, esse assunto como um todo para o mínimo, para menos, e aí às vezes causa essa percepção de que, para ser minimalista, eu tenho que abrir mão de tudo e ficar só com aquilo que não vai me deixar morrer. Na verdade, essa é uma categoria, uma visão que foi superada, como eu falei no começo da aula, né? As discussões mais contemporâneas sobre o tema, elas vão nesse caminho que eu trago aqui. É isso, gente. Foi muito bom esse complemento, foi muito bom mesmo esse esclarecimento, para deixar bem claro, né? Viver com o necessário não é viver com nada, né? É viver com o necessário. Foi muito bom esse esclarecimento. Isso. Bom, teu tema foi perfeito, cumpriu o horário como uma entrevista. Foi bom, tá vendo? A gente dar um pouquinho antes das 8 horas, porque aí você ficou bem à vontade e deu tempo das pessoas participarem. É ótimo quando eu vejo essa participação, porque a gente sabe que as pessoas gostaram do tema. Todo mundo falou, se expressou, o chat ficou aqui lotado de coisas, e eu tenho, quando continuarem assistindo lá no Facebook, pode vir mais perguntas, e aí Suzana repassa para você. Já é combinado. Pessoas, eu sei que a gente adora o tema de Kelly, o tema de Cécio, o tema de muitos mentores são ótimos, né? Mas eu estou tomando muito cuidado para a gente não deixar ninguém sobrecarregado.
temas só. Eu acho que esse semestre, Kelly deu mais temas do que o ano inteiro. O ano passado inteiro, né, Kelly? Só esse Na semestre. verdade, eu nunca tinha dado o tema. Eu falei que eu saí eu saí fugindo dos temas. E aí, com a quarentena, eu não tive mais como escapar. Então, eu dei um, não lembro se foi em março ou abril, e outro agora. Então, perceba Massa. que a gente precisa. É isso mesmo. Foi em março, né? Foi em março, foi. E foi sobre as cores. Foi na Páscoa, Kelly. Foi isso mesmo. Lembrei que eu até falei da Páscoa, né? Foi, tu comentaste com a gente que o tema não tinha nada a ver com a Páscoa. Saudade de todos. Lembra? Lembro. Então, mentores, se habituem a cada vez mais a gente estar preparado para apresentar temas. Agora, a prata da casa são vocês. Eu não posso me dar o luxo de deixar de ouvir tantos mentores que a gente tem, tantas pessoas de alto nível para ensinar o que vem aprendendo ao longo desses anos. É claro que César, que Rinaldo e tantos mentores que já têm o hábito, né, de dar temas, poderiam assumir um tema atrás do outro, porque são pessoas que já estão nesse embalo. Mas César disse que não gosta de dar tema, mas quando ela dá o tema, todo mundo adora. Então, a gente precisa sempre perceber que o melhor ato de caridade é aquele que compartilha o que a gente tem. Seja ele material, seja ele conhecimento. Conhecimento, dar conhecimento, compartilhar o que você aprendeu, o que você também é um ato de caridade e eu acho mais durável que um arroz que você está comendo, mas ficar saciado por tempo. Não é isso? Caridade intelectual, caridade de conhecimento. É bastante importante. Vamos se habituar a ser convidados e aceitar esse convite. Eu acho que não tem melhor da gente crescer do que sair do conforto e compartilhar uma sala como essa, o que a gente aprendeu, o que a gente quer aprender, o que a gente quer compartilhar, ensinando, tá bom? É isso. Eu desejo a todos uma ótima semana de paz, de muito amor. Vamos deixar aqui gravado os parabéns para Maria Vicente, a nossa sacerdotisa das rosas. Muito feliz por esse aniversário dela. Muita saúde, muita sabedoria, Maria. Saiba que te amamos. O presente que você ganhou foi uma homenagem da escola, tá? Não foi uma homenagem de Júnior, de ninguém em particular. Aquilo ali foi uma homenagem da EFE para você, pelo amor que você deposita naquelas rosas. E espero muito em breve a gente retornar a recebê-la e a abraçar o amor que você coloca em tudo que faz. Parabéns, Maria. Liberada. Tchau a todos. Boa semana.